Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 7, de 17 de fevereiro de 1935. Pedro condena a impureza pessoal. 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 5 e capítulo 5, versos 8 a 11. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para no tempo que lhe resta na carne, não viver mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta-nos que, no tempo passado da vida, cumprimos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem na vossa irmandade no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Texto áureo. Andai pelo Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Resumo da lição. A pureza de Cristo, estando na carne. Verso 1. Conselho para se viver segundo a vontade de Deus. Verso 2. A corrupção do mundo e o seu julgamento. Versos 3 a 5. O adversário do cristão, versos 8 e 9. O defensor do cristão. Antes que Pedro deu o conselho aos crentes a respeito da pureza, pôs perante os seus olhos um que era puro e que deixara um exemplo de pureza sem par neste mundo, Jesus. Este estivera no mundo, mas não lhe fora contaminado pelas corrupções do mundo. Até a mulher de Pilatos disse: não entres na questão desse justo. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, falando concernente ao pecado que nos rodeia, disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Depois de ter mostrado Cristo como exemplo, Pedro deu uns conselhos fortes aos crentes, dizendo-lhes para que não andassem segundo as concupiscências da carne, ou segundo o modo do mundo, porém segundo a vontade de Deus. Quando o mundanismo entra na igreja, o Senhor e a sua glória ficam fora, pois Jesus não se une com o mundo. Aqui muitas igrejas evangélicas abrem as portas para as modas do mundo, de sorte que é bem difícil distinguir os crentes dos ímpios. Lançai o mundanismo fora da igreja e tereis um despertamento nunca visto. Não é necessário usar binóculo para ver a corrupção do mundo. O estado do mundo já era bem grave no tempo dos apóstolos, pois ouvimos Pedro dizer, no dia de Pentecostes, salvai-vos desta geração perversa. Atos 2, verso 40. Nós que vivemos no fim dos tempos, vemos que o pecado tem crescido consideravelmente, e o mundo está mais do que podre. O que o homem semeia também se fará, diz a palavra de Deus. Por isso, Pedro disse que hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus nos guarde da corrupção do mundo, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. O autor de toda a maldade é o diabo, que anda em derredor, bramando como um leão. Ainda pior, ele é, quando vem, como um anjo de luz, pois então é tão difícil de conhecê-lo. Ele é o inimigo das nossas almas e tem jurado a nossa morte. Como o leão sai à noite para matar a sua presa, assim também Satanás vem para roubar, matar e destruir.
João capítulo 10, verso 10. E, portanto, necessário vigiarmos e não o deixarmos roubar a nossa joia, a nossa pureza. Antes que Pedro terminasse esta carta, ele apresentou um defensor para os crentes, o qual é Deus de toda graça. O maligno não tem medo de mim e nem de ti, mas ele tem medo de Jesus e do Deus de toda graça. Portanto, põe Jesus entre ti e o teu adversário, e ele fugirá por certo. Este Deus de toda graça é capaz de nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer, e guardar-nos limpos e puros, até a vinda do seu Filho muito amado.